dia. Meu nome é Francisco Campolina de Oliveira. Sou do quarto semestre de Psicologia do IESP. Eu estou aqui a pedido do professor Todorov, que queria saber por que eu arranjei um acréscimo de uma muleta. E quando eu pude dizer a ele que isso era para sustentar ou tirar o peso da minha perna até que eu pudesse me operar de uma metástase que vai obrigar eu me colocar na situação de prótese para poder continuar andando. E essa situação nasceu de uma doença detectada em 2003, já devia ter uns 2 anos, mas que, infelizmente, a competência do outro médico foi pequena para detectá-la. E esse câncer, ele é raro, ele tem 1% na literatura médica, talvez por isso, e isso daí provocou um sofrimento, já que eu sempre fiz esse acompanhamento que todo homem deve fazer depois de 40 anos, mas também do outro lado tem que ter competência para identificar o que está acontecendo. Mas do momento que eu verifiquei a situação, voltei ao meu médico clínico geral e ele me indicou o doutor que me operou, um anjo na terra, pela competência, pela decisão e pela franqueza de procedimento. E por isso mesmo a gente se dá bem até hoje, são 7 anos. Dessa operação resultou uma sequela, que foi uma sonda que nós fomos treinando até tirar o coletor e ficar apenas a sonda, para que eu não me incomodasse tanto. Sequência da vida, a doença eu já sabia ela. O câncer não cura, estaciona, camufla e te pega depois de outro modo. E não adianta ficar angustiado com isso, até porque todo mundo está no mesmo caminho. Não do câncer, mas de acabar a vida aqui na Terra. A vida não, ela é eterna, é energia. Então isso não me preocupa e me ajudou muito, porque na verdade pode assustar as pessoas, mas eu não tenho medo de morrer. Mas também não gosto de sofrer dor e coisa e tal, por mais que eu consiga racionalizar isso. Com isso, nós fomos tocando o tratamento, o acompanhamento, a troca de sonda. Foi uma operação pesada de 9 horas, mas de toda sorte também com muito sucesso. Na verdade, num exame de rotina, que eu sempre fui disciplinadamente, o médico que então me tratava não conseguiu chegar ao final do exame e eu voltei ao clínico geral e falou: olha, isso está gravíssimo, não pode sangrar e você deve estar com câncer, você vai ter que operar. Ligou para o outro médico, eu já fui a ele, fiz umas chapas e dali eu já saí com uma papelada para agilizar, uma vez que o câncer já estava muito próximo dos canais dos ureter dos rins. Evidentemente que se tivesse avançado lá, eu não estaria aqui. E aí foi uma trombada de trem, tanto, primeiro, a notícia, eu
acredito, não vou dizer que eu fui essa força toda. Eu acredito que eu fiquei meio que catatônico e cumpri a regra, como diz o alemão. Quando você não parou de pensar, segue a lei. Então, eu fui seguindo os procedimentos para operar, tirar a licença, no hospital, essa coisa toda. E quem sofreu mais nesse caso foi minha mulher e meus filhos. O mais velho, engraçado, grandão, forte, bonito, porque é meu filho. E eu falei, senta aí, eu estou muito feliz porque o exame que deu agora, eu não tive metástase nesse câncer inicial. Metástase nessa parte inicial. Ele estava sentado, os outros também, uns choraram. Paulo, o mais velho, quando eu olhei para ele, ele tinha amolecido na cadeira, porque não podia admitir que eu tivesse câncer. E para ele que era uma palavra como outra qualquer, e que eles tinham que aguentar o repuxo, porque isso acontece todo dia. E isso daí, eu mesmo acho que eu não tive tempo de cair a ficha, porque teve que operar, porque estava progressivo, muito forte e terrível. E com isso daí, quando eu fui ver, já estava consumado. E isso daí, minha mulher, da família, minha mulher quis reagir e em cima do médico que até então me tratava, sei lá, eu acho que uns 8 anos que eu ia nesse médico. E eu falei, não, você não vai gastar energia, nem você vai indispor o médico atual com o anterior, até porque é uma classe unida a toda a prova. Então, você trata de baixar o facho, você gosta dela, é tão religiosa, trata de rezar tudo que você souber e que você não souber, porque meu limite de fé não é 10% do seu. E vamos por esse lado, e que valeu, valeu porque o médico, ele ficou amigo, até porque tem a sonda que tem que ser trocada dolorosamente todo mês. Ele ficou amigo da família a ponto de ir no aniversário, a ponto de tocar violão lá em casa, essa coisa toda. E é uma pessoa de projeção, porque ele agora deixou duas coisas bonitas. Agora ele deixou de ser o presidente nacional dessa sociedade de urologia, e a outra é que ele disse que na hora que ele recompuser as finanças dele, ele vai entrar outra vez na faculdade, porque ele acha que eu fiquei mais novo depois que eu entrei na escola. É isso aí.